Buenos dias, Chico. Como estão todos? ¿Todos bien? Espero que sim. Então, nossa classe de hoje será sobre um repasso dos verbos em pretérito perfeito composto e os verbos em pretérito indefinido. Ou seja, nós estudaremos todos os verbos no pretérito, tanto o composto quanto o indefinido, tá? Essa aula de revisão é mais para vocês tirarem todas as dúvidas, apontarem nas aulas ao vivo e para vocês entenderem melhor na hora de vocês fazerem sua prova ou o portfólio, porque muitas vezes vocês colocam o tema na videoaula, o dia que foi passado, o tema sobre o que falou, mas na hora de fazer a resenha vocês não sabem explicar o que foi dito. Pretérito perfeito. Uso, conjugação, exemplo e exercício. O pretérito perfeito composto é formado de dois verbos. O verbo haver e o seu particípio. Lembrando que para o verbo estar no particípio, acrescenta-se o sufixo ado nos verbos de primeira conjugação. Nos verbos de segunda e terceira conjugação, acrescenta-se o sufixo ido. Por que é composto de dois verbos? Porque um complementa o outro. O verbo haver vai ser o verbo auxiliar e o outro verbo que vai estar no infinitivo depois passado para o particípio é o verbo principal. Então, um complementa o outro, por isso que eu botei aqui mais. Nem esse pode vir sozinho na frase e nem esse pode vir sozinho na frase, tá? Os dois têm que vir juntos. Porém, o verbo haver você vai conjugar, normal, você vai conjugá-lo, e o verbo auxiliar você só vai passar ele para o particípio, tá? Eu coloquei aqui, ó, esta manhã he hablado com tu padre. Has trabajado mucho hoy? Lula ha salido com amigos esta noite. Então, assim, depois que você passa o verbo para o particípio, ele não é conjugado. Por que ele não é conjugado? Porque o seu auxiliar, que é o verbo haver, já está conjugado, já está dizendo se está na primeira pessoa, se está na segunda, se está na terceira, se está no singular, se está no plural. Então, não há necessidade de conjugar os dois, só um. Porém, um complementa o outro. Não adianta ter o verbo no particípio e não ter o seu auxiliar. Não fica válido de nada. Então, ó, a conjugação dos verbos regulares. Aqui eu botei o particípio, ado e ido, de acordo com a conjugação. Primeira conjugação, final ado. Segunda e terceira conjugação, final ido. E aqui o verbo haver, que é conjugado de acordo com seus pronomes pessoais. Yo, tú, has, él, usted, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas e usted han. Tá vendo? Ó? Depois que você passa o verbo para o particípio, ele não é conjugado. Ó, cantado, cantado, cantado. Comido, comido, comido. Bebido, bebido, bebido. Mas por que ele não é conjugado? Porque o seu auxiliar já está conjugado, indicando se é a primeira, segunda, terceira do singular ou se é a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Por isso que a necessidade dos dois virem juntos. Porque se só vir um, o verbo não terá sentido. A frase vai ficar sem coerência. Pretérito perfeito composto. Alguns particípios irregulares. Por que eu coloquei isso? Porque nós vimos aqui duas terminações, ado e ido. Porém, essas duas terminações só se aplicam para verbos regulares. Verbos irregulares, que é essa listinha aqui, não se aplica a terminação ado, nem a terminação ido. Ó, abrir, abierto, cobrir, cobrierto, decir, dicho. Então, olha só. São
São conjugações totalmente diferentes. Então, o verbo principal, ele está no particípio? Está no particípio. Só que não está com a terminação nem ido e nem ado, por serem irregulares. A irregularidade no seu radical. Então, ponga la atenção na hora que vocês forem completar uma frase ou um texto, verifiquem se o verbo é regular ou irregular. Não saiam colocando ido e ado em tudo, não. Cíticos, leiam. Leia sempre o que está pedindo, para não se preocupar depois. Não se preocupar em estar errado e perder a questão. Vamos para o pretérito indefinido. O pretérito indefinido do modo indicativo, este tempo é utilizado para expressar algo que já aconteceu, que começou e finalizou no passado. Ou seja, você usa o pretérito indefinido para utilizar, para expressar alguma ação ocorrida no passado, que finalizou, que começou no passado e finalizou no passado. Então, esse verbo serve para você indicar as ações passadas e finalizadas no passado. Eu botei o exemplo, ó. No mês passado fui, finalizou a ação. Um novo companheiro chegou à Rússia. Um novo companheiro chegou à Rússia. Chegou da Rússia. Então, ação passada ali, ação de chegar, ele já chegou. Nos gustou muito conhecê-lo, pois nos explicou muitas coisas sobre a cidade. Nós gostamos muito de conhecê-lo, pois explicou muita coisa sobre a cidade. Então, nós gostamos de conhecê-lo, já que ele já foi apresentado, então vocês não é mais um desconhecido. Então, é uma realização passada, né? Um ato no passado. E desde o momento que você botou, o texto bota, nos gostou muito conhecê-lo. Então, gostamos muito de conhecê-lo. Já acabou aquilo, já não é mais um desconhecido. Pois nos explicou muitas coisas sobre a sua cidade. Pois ele explicou muitas coisas sobre a cidade dele. Então, ele explicou. Ele não está explicando, não está no presente. Ele explicou no passado. Aí aqui tem, nos dijo que seu papa trabalha em uma empresa russa. Nos disse que seu pai trabalha em uma empresa russa. E nos invitou a conhecer a sua casa. E nos convidou a conhecer a sua casa. Seu papá nos mostrou como vivem os russos. Seu pai nos mostrou como vivem os russos. Então, todos os verbos aqui estão no passado, né? Indicando que algo começou no passado e finalizou no próprio passado. Desde o momento que o pai dele mostrou, que ele convidou, que ele disse, são ações passadas. A conjugação deste verbo. Verbos de primeira conjugação, o final é aste, o. Amos, astes e aron. Já os verbos de segunda e terceira conjugação, as terminações são as mesmas. Bebi, vivi. Bebiste, viviste. Bebiou, viviou. Tá vendo? Iste, o, imos, istes, hieron. Então, só a primeira conjugação, que a terminação será diferente. A segunda e a terceira são as mesmas terminações, tá? Então, não tem como errar. Verbos irregulares. O que acontece? Os verbos irregulares no pretérito indefinido, eles são regulares porque todo verbo, quando é irregular, porque tem irregularidade no seu radical. Porém, se vocês repararem,
tanto os verbos de primeira conjugação, que é andar, segunda conjugação, que é caber, terceira conjugação, que é de ser, as terminações são as mesmas. Então, embora sejam verbos irregulares, suas terminações, seus sufixos são os mesmos, não alteram. Ó, anduve, cupe e dire, termina tudo com E. Anduvistes, cupiste, diristes, não termina tudo com iste. Anduvo, cupo e dirro, não termina tudo com O. Anduvimos, cupimos, dirrimos, não termina tudo com imos. Anduvistes, cupistes, dirristes, não termina tudo com istes. Anduvieram, cupieram, dirreram, não termina tudo com ieram. Então, as terminações são as mesmas, os verbos são irregulares, mas as terminações, independente de ser irregular, os sufixos, né, sempre serão os mesmos. Não é igual aqui, ó, no irregular, que o verbo de primeira conjugação muda totalmente seu sufixo. O verbo de segunda e de terceira conjugação já não ocorre isso. Eles são iguais. E a relação dos verbos irregulares no pretérito indefinido, o sufixo não muda, as terminações são sempre as mesmas. Pensando nisso, coloquei uma atividade para vocês do pretérito indefinido, para que vocês possam estar fazendo e aplicando esse verbo de acordo com sua norma gramatical. Lembrando que o verbo está entre parênteses, né? Aqui não tem pronome pessoal nenhum. Igual aqui, ó. Eu, tu, ele, você. Como que nós podemos conjugar esse verbo sem ter o pronome pessoal aqui? Você pode trocar o nome pelo pronome. Mi primo Luciano. Eu não posso trocar por ele? Aí eu trocando o nome pelo pronome, qual que eu vou usar? Na terceira pessoa, o verbo é qual? Viajar, então é de primeira conjugação. Então vai ficar terminação ó, viajou, viajou. Então, mi primo viajou a Paris e visitou a Catedral de Notre Dame. Então vocês têm que se atentar a isso. Aqui eu tá com pronome Joe, mas Adriana pode ser substituído por ela. Aqui tá com pronome ellos. Uns terão os pronomes, outros não. Vocês têm que se atentar a isso. Tentar trocar o pronome pelo nome ou nome pelo pronome para saber qual será a conjugação correta do verbo. Não esquecendo, frase no singular, conjugação no singular. Frase no plural, conjugação no plural. Sí, chicos, pongan la atención. Por hoy solo nosotros vamos a tirar as dúvidas, né? Na classe de espanhol das aulas ao vivo, mas eu espero sinceramente que vocês façam os exercícios. Eu não coloquei nenhuma atividade aqui, ó, depois do pretérito perfeito composto, vocês podem ver que não tem nenhuma atividade, né? Mas por que eu fiz isso? Porque essa atividade nós faremos em aula, juntos, sim? Eu vou colocar uma atividade para vocês em aula, no jeito da nossa aula ao vivo, referente a esse verbo do pretérito perfeito composto. Mas para isso eu preciso que todos assistam às videoaulas para, na hora, saber responder as perguntas e fazer a atividade. Porque se vocês não tiverem visto a videoaula, vocês não vão saber fazer o exercício. Tranquilo, chicos. Dúvidas? Podem mandar por e-mail, que é o nosso canal de comunicação, está sempre aberto. Sempre responda assim que possível, tá? Porém, não deixem de fazer. Muito importante para vocês gerarem as dúvidas sobre provas, portfólio, tudo isso. Sim, chicos? Então, hasta a próxima classe. Se cuidem, se quedando em sua casa. Sim? Adiós, chicos.